Ai, que delícia, gente. Que bom estar aqui, que bênção estar aqui. E vai ser um dia diferenciado. Um pouquinho antes da gente começar esse devocional, estava conversando aqui com a Fabi. Bom dia, Nath, maravilhosa, eu amo sua vida. E a gente já estava aqui chorando já pelo que Deus está fazendo, pelo que Deus vai fazer e pelo que a gente quer também que Ele faça nas nossas vidas. E eu quero hoje compartilhar uma palavra que na semana passada, na semana retrasada, né, Fabi? Na semana retrasada eu achei que era para trazer essa palavra, mas na verdade não era semana passada. Eu tinha preparado ela, vim para cá, faltando acho que meia hora, Deus mudou tudo. Eu fui falar de distração e aí abençoou uma pessoa, que algumas pessoas que estavam aqui dentro, a gente entendeu para que aquela palavra era para aquela estação. Só que hoje ficou mais forte ainda que não era necessariamente só aquela palavra que precisava de distração que precisava ser entregue aquele dia, mas a que eu vou falar hoje, ela precisava ser guardada para o dia de hoje. Então, Deus não joga dados, não tem aleatoriedade quando a gente fala do Senhor. Você, eu estamos no lugar que a nossa obediência nos trouxe e que aqui seja um romper, seja um subir de nível, que a gente entenda que o Senhor, ele usa várias formas de falar com a gente, o Senhor usa até uma jumentinha para falar conosco. Então, que hoje eu seja usada aqui para falar com você. E enquanto eu fale também que a minha alma seja ministrada, porque a gente fala e a gente vai se alimentando, e é isso que eu espero, porque eu preciso de Deus tanto quanto vocês, como qualquer pessoa, até aquele que é alheio, até aquele que está desviado, né? Até aquele que não quer as coisas de Deus, ele precisa de Deus. E aqui, Senhor, eu começo o nosso devocional orando, e vamos orar comigo, gente? Nessa oração, meu Pai, o Senhor diz onde dois ou mais estiverem em teu nome, ali o Senhor estará presente. Então, eu agradeço porque o Senhor já está presente. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para fazer aquilo que o Senhor quiser, Pai. Venha ministrar nos nossos corações e que não volte essa palavra vazia, que não volte essa palavra, Senhor Jesus, sem dar direção, que ela encontre caminhos, que ela encontre aqui formas de adentrar o coração de cada um de nós, Senhor. Por isso eu falo. Por isso eu peço, por isso eu clamo, Senhor. Tira as escamas, tira esses tampões dos ouvidos, Senhor Jesus. Quebranta esses corações, para que a palavra do Senhor, que é preciosa, ela venha adentrar e, mais do que isso, frutificar. Senhor, nós queremos fazer aquilo que o Senhor quer para nós, então nos ensina no dia de hoje e cura os nossos corações, Pai, porque creio que a tua palavra de hoje, ela vem trazer cura. Em nome de Jesus, amém. A nossa palavra de hoje, gente, ela tá lá em Ruth, Ruth capítulo 1. Quem puder acompanhar, abra a tua Bíblia. Essa semana eu comecei algo diferente com a minha Bíblia. Eu tenho, eu tenho o hábito, né, de sempre quando eu vou almoçar, jantar, fazer qualquer alimentação, em frente ao prato, eu agradeço ali para Deus, né? Falo, Deus, muito obrigada por essa alimentação, muito obrigada por aquilo que eu vou comer. E aí me veio, na verdade, o Espírito Santo, né? Ele vai dirigindo, ele vai nos ensinando. E a partir daquele dia, a partir, acho que desse final de semana, eu comecei a agradecer ao abrir a Bíblia, porque isso aqui é o nosso alimento. Oi, Fabi, amo sua vida. É. Isso aqui é o nosso alimento. Então, quando a gente vai abrir a Bíblia, não é só um livro qualquer, não é, na verdade, um livro qualquer, isso aqui é alimento. Então, olhar para a Bíblia e agradecer, Senhor, eu agradeço pelo alimento que eu vou acabar de comer agora, que eu vou acabar de digerir, vai entrar dentro de mim, faz com que a gente entre de forma mais intencional. Então, vamos para Ruth 1. E eu vou ler aqui para vocês. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus dois filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e ficaram lá. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha. Presta atenção nessa primeira parte. Ela ficou sozinha com seus dois filhos.
Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra chamada Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Então, só recapitulando que essa palavra ela veio ontem à noite para mim e eu entendi o porquê que precisava estar no dia de hoje. Então, que cada um de nós consiga carregar a tua porção daquilo que Deus quer falar no dia de hoje. Aqui no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, a gente vê que Noemi ela ficou sozinha, sem o marido, e depois ficou sozinha, sem os filhos. A partir daí, quando a Bíblia ela exalta, né, ela destaca, pelo menos aos meus olhos, a palavra sozinha, sozinha, Noemi começa um processo de depreciar-se. Ela começa um processo de se desconectar de quem ela era. A partir daí, sem o marido e sem os filhos, Noemi toma uma posição de não vou ficar mais nessa terra, eu vou voltar para minha terra natal. E aí ela começa aqui uma discussão, um debate com as suas, um debate saudável, tá? Não é brigando, não, com as suas noras, com as então noras. E ela começa a falar para as noras que, para que que vocês vão ficar comigo? Por que que vocês me querem ainda? Porque eu não tenho valor. Em outras palavras, o que ela está dizendo para Nora, tanto para órfã como para Ruth, é: se eu perdi o meu marido e eu perdi os meus filhos, eu não tenho mais valor. Vocês precisam se casar de novo, vocês têm tempo de vida, então vocês merecem viver, vão viver a vida de vocês. Enquanto eu não tenho mais nada para oferecer. Então a gente começa a ver nos próximos capítulos aqui, enquanto vai discorrendo toda a Bíblia, que Noemi ela começa a mostrar para a gente, apontar para onde o coração dela estava ancorado. A Bíblia diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. E o tesouro de Noemi era o marido, e o tesouro de Noemi eram os filhos. Só que quando ela perde os tesouros, ela perde o valor também. Quando ela perde os tesouros, ela começa a se enxergar como uma mulher pobre, uma mulher que não tem nada, porque aquilo que foi valioso foi tirado dela. E essa é a compreensão dela frente aos dois lutos. Só que aqui nós tínhamos duas pessoas enlutadas, na verdade três: a órfã, a Ruth e a Noemi. E é sobre isso que eu quero falar a partir de agora com vocês. Noemi começa então a falar aqui nos próximos versículos, agora eu estou no 11. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E esse ponto quero trazer para vocês que quando foi qual que é o momento aí da sua vida, porque de alguma forma a gente perdeu pessoas, né? Perdeu amizades ou passou por luto, e às vezes esse luto ele leva pedaços da gente. E se em algum momento, em alguma das perdas que você passou na sua vida, você teve pedacinhos sendo arrancados de você, está no momento, em nome de Jesus, de você restaurar esses fragmentos. Jesus, no dia de hoje, agora na parte da manhã, ele quer restaurar esses fragmentos e mostrar para você que o seu coração ele estava pautado, ele estava direcionado para algo que realmente é passageiro. As pessoas não são nossas, as pessoas elas são presentes de Deus, mas todo mundo tem um começo, tem um fim aqui. E a gente não sabe quando as pessoas vão partir. Então, tem um ditado que fala, né? A gente dá jeito para tudo, só não dá jeito para a morte. Eu acredito que não. A gente tem jeito até para a morte, porque nós sabemos que com Jesus, na morte, aí que começa a parte boa, a eternidade com Ele, que é infinitamente maior. Só que nós não somos programados, a gente não tem a facilidade de lidar com o luto. Por isso que até na psicologia, na psicanálise, a gente diz que normalmente um processo de luto aí ele pode demorar em torno de 2 anos, porque a pessoa passa por algumas fases até ela ir trazendo de novo esses pedacinhos. Mas caso vocês
e eu também, eu ministro para mim também, tem algum fragmento que foi levado por alguma pessoa que saiu da nossa vida, que em nome de Jesus hoje venha a ser restaurado e que a gente comece a passar por esse processo de restabelecer o trono, restabelecer aonde está o nosso coração. Porque quando a perda acontece e a gente se abala de uma forma que não dá mais para colar, é porque ao invés de no meu coração tá o pódio que era Jesus, eu coloco outra pessoa. Toda vez que no meu coração, em primeiro lugar, não tiver Jesus, tiver outra pessoa, eu corro o risco. Na verdade, fatalmente isso vai acontecer. Quando a pessoa partir, quando alguém te abandonar, quando alguém te rejeitar, você vai se abalar de uma forma tão pesada que talvez demore tempo para você se restabelecer. Então, o saudável e, na verdade, o certo, né, para nós que somos criaturas, somos servos, somos filhos de Deus, é a gente estar sempre olhando quem está no pódio do meu coração, quem está em primeiro lugar no meu coração. E, gente, isso é treino, tá? É muito normal a gente ir se perdendo. É muito normal os desejos, é muito normal as pessoas, os amores virem com uma força tão grande, tão abrupta, e vai lá e toma o lugar de Deus. Eu passei por isso. E eu tenho que também estar sempre olhando quem está no pódio. Há um tempo atrás, o pódio do meu coração era o meu trabalho. Eu estava de novo viciada em trabalho. E aí eu fui lá, e o Espírito Santo, claro, ele vem, traz à tona, muda o que precisa mudar. E aí, eis que ele está de novo no pódio do meu coração. E as coisas fluem como rios. E é muito maravilhoso. Mas voltando aqui para a nossa passagem, Noemi então começa esse processo depreciativo. Isso mostra como estava o coração de Noemi. Ela sabia ser esposa, ela sabia ser mãe, mas ela estava dizendo para as noras: eu não sei ser sogra, eu não sei ser mulher, eu não sei ser mais nada porque eu achei que o meu valor como mulher eram só esses dois papéis. Eu achei que a minha vida ela estava pronta, que eu não tinha mais nada para fazer. No capítulo 1, Noemi está com uma família estruturada. No capítulo 1, Noemi, ela está até passando fome, dificuldade, mas ela está dentro de uma estrutura familiar. Ela precisa simplesmente viver. Só que quando começam as perdas é onde se revela a nossa fé. Quando se começam as perdas, a gente revela realmente quem a gente acha que nós somos verdadeiramente. Então aqui começa um processo de Noemi contra Noemi mesmo. E aí ela vai dizendo para as noras, não fiquem, não fiquem. Só que Ruth, também como ela estava passando por um processo de luto, porque se Noemi perdeu os dois filhos, Ruth perdeu o marido. E aí uma postura diferente. Ruth toma uma postura diferente. E no versículo 16, Ruth vai dizer: Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo, isso ela falando para Noemi. Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. Só que ela está fazendo um compromisso com a sogra dela. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Então, o luto de Ruth não fez ela quebrar princípios, porque ela tinha feito compromissos lá atrás com a família de Noemi e aqui ela não quebra princípios. E é a bondade de Ruth, a obediência de Ruth que faz tudo mudar. E Noemi, ela vai ser abençoada porque uma pessoa teve uma posição diferente. Então aqui eu quero levantar um ponto super importante que quando a gente está em processo de luto, isso eu não estou só falando de morte, não, eu estou falando de alguém que te abandonou, um relacionamento, uma traição, que também a gente pode, o nosso cérebro pode considerar isso como luto, né? Eu estou perdendo a pessoa, estou perdendo aquela versão da pessoa que eu acreditava que era real, e aí ela me traiu, então é outra pessoa, enfim. Quando acontece isso, e a gente fica fragilizada, é normal você sentir dor. Como eu falei, a psicanálise vai dar 2 anos aí, normalmente, para a pessoa começar a se restabelecer e sair desse processo. É normal. Mas se você tiver em um ambiente que tenha roots, essa Ruth vai levantar, vai se levantar e junto vai levantar você também.
Então a gente tem que ter muito cuidado quem são as pessoas que estão no nosso redor, porque se eu estou no dia bom, se eu estou bem, se eu não estou passando por dificuldades, é aí que eu preciso ser estratégica e escolher pessoas certas para andar comigo. Porque o dia mau ele vai vir, gente. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições. Então sejamos estratégicos. Quem são as pessoas que precisam caminhar comigo? Quem são as Ruths que saindo daqui a gente vai ligar, a gente vai mandar uma mensagem e falar: Ei, Ruth, eu preciso de você, viu? Ei, Ruth, eu tô aqui com você. E além disso, né? Além de procurar as Ruths, que sejamos Ruths na vida das outras pessoas também. Porque sofrer, Noemi estava sofrendo e Ruth também estava sofrendo. Só que uma teve a posição, teve a decisão diferente. Então, se você não está dando conta de romper, de seguir, que o Senhor coloque uma Ruth na tua vida para te lembrar de quem você é. E Ruth fala que eu vou com você e eu vou servir o teu Deus. Noemi até agora, por conta de toda a tristeza, ela estava olhando para a dor dela. E a Ruth olha para Noemi, mas olha para o Deus dela também. Noemi, a Ruth aqui decide obedecer não só a Noemi, mas obedecer o Deus da Noemi. E é isso que traz vitória, quando a gente decide obedecer o nosso Deus, seguir apesar dos pesares. E aí a história vai se desenrolando, mas Noemi ainda está ferida. Noemi ainda não entendeu quem é ela perante Deus. Ela achava que ela era esposa, ela achava que ela era mãe, mas ela não sabia ainda quais eram os outros papéis que Deus tinha para ela e qual é o único papel que a gente nunca perde. Quando eu passei pelo meu processo de divórcio, um dia eu questionei a Deus, né, a respeito disso, e Deus disse assim: antes de você ser esposa, você é filha. Então aprenda a ser filha, para depois você voltar a ser esposa de novo. E aí eu entendi que o único papel que eu não perco é o papel de filha, filha de Cristo, filha do nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui Noemi ainda não tinha entendido isso. E aí ela começa. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por conta delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu. Aí Noemi está respondendo para o povo, que sabia que ela tinha perdido a família, que sabia que ela estava passando por dificuldade, né? E aí Noemi responde para o povo: Não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Mara quer dizer amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu partir, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. E aqui Noemi, de novo, aponta como que está o coração dela. Ela acha que o Senhor trouxe tudo o que aconteceu na vida dela como punição. Mas, na verdade, isso aqui só estava revelando que Noemi estava escrava de pessoas. Quando a gente começa um relacionamento, ou dentro de um relacionamento, ao passar do tempo, a gente deposita tanto amor na pessoa e a pessoa deposita tanto amor em nós, que a gente nem está amando de fato a pessoa, mas amando como ela nos faz sentir. É como se assim, ó, o fato de eu depositar amor na outra pessoa, eu tivesse agora a posse dela e ela posse de mim. Isso é muito perigoso, porque isso vai desvirtuando as relações. A gente precisa, e aí, na verdade, a gente precisa, e eu coloco uma frase para vocês. Ao buscar amor, ao buscar um relacionamento, você busca ser amada, amado, ou você busca amar? Você busca ser amado ou amar? Se a intenção do teu coração é buscar alguém para te amar, quer dizer que você está vazio. Quer dizer que você ainda não está maduro o suficiente para entrar dentro de uma relação. E isso pode acontecer. O que aconteceu com a Noemi pode acontecer com você. Você entra como se a pessoa fosse resolver os seus problemas, como se a pessoa fosse o salvador da tua vida. Mas o único salvador da nossa vida é Jesus. E aí, quando você entra num relacionamento para ficar bem, quando você tem uma pessoa do seu lado, que na verdade é um suporte emocional, é a sua. Você até olha e fala, você é a peça do meu quebra-cabeça. Talvez esse olhar seja um olhar perigoso, porque a única pessoa que pode te salvar é Jesus. E aí, Noemi aqui.
ela, nesse ponto, que é o ponto mais alto que eu quero falar aqui do nosso devocional, Noemi diz: Não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. A partir desse momento, Noemi aceitou a situação dela. Então, a perda aqui fez com que ela aceitasse a situação e, mais do que isso, ela se intitulou da situação. Ela pegou a perda dela e colocou no trono. Agora o meu luto, agora a minha perda, agora o meu sofrimento está no trono. Não tem mais nada lá. Eu só vejo o sofrimento. Eu só vejo a tristeza. Só que o que Noemi não sabia é que enquanto ela achava que todos os papéis dela já tinham acabado, que ela não tinha mais serventia nenhuma, no capítulo 2 e aqui eu já vou caminhando para o final, Noemi, Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque, que era o seu marido, né? E chamava-se Boaz. Esse é o ponto de inflexão. Esse é um ponto que a história de Noemi começa a mudar. Ela não percebeu, mas a Bíblia, no capítulo 2 diz: Noemi tinha um parente, ou seja, Noemi tinha uma serventia na história. Noemi tinha um propósito na história, que era a partir daqui. Aí, para quem não leu o livro de Ruth, eu sugiro fortemente que leia. Ruth, a Nora aqui, né? Vai trabalhar na plantação de Boaz. Casualmente, a Bíblia usa essa palavra, casualmente, ela entra justo na plantação de Boaz. E Boaz, ela também vai olhar para ela. E aí depois eles vão ficar juntos no final. E sabe o que que acontece no final? Até anotei aqui porque eu não lembro da genealogia de cabeça. Ai, cadê? E o que que acontece no final, gente? Ruth, que era a Nora, ela se encontra com Boaz, ela se relaciona com Boaz, eles se casam. Eles dois dão à luz a Obed. Obed foi pai de Jessé. Jessé foi pai de Davi, o rei Davi. E o rei Davi, ele dá continuidade à genealogia até chegar Jesus. Que Noemi via como acabou a minha vida, Deus via como ainda nem começou. Ainda nem começou, Noemi. Você vai ajudar Ruth. Você vai ser uma avó, porque não de sangue, né? Mas você vai ser a avó de Obed. Você vai entrar na genealogia de Jesus. Jesus tem mais para você. Onde você está colocando um ponto final, Jesus está dizendo é só o começo. Você não é as suas perdas, você não é aquilo que te aconteceu. A tua situação, ela é passageira. A tua situação, ela vai te modelar, ela vai te preparar para um próximo capítulo. Eu não estou romantizando a tua dor, não estou dizendo que você não está sentindo porque você não deveria sentir. Não, você sente sim. Deus sente com a gente, Deus sofre com a gente, mas talvez hoje você esteja aqui para lembrar, para ser lembrada pelo Espírito Santo que chegou o momento de você parar de olhar para as tuas perdas e olhar para aquilo que Jesus ainda quer fazer na tua vida, porque tem mais. Tem uma Ruth que vai ser levantada ou já foi levantada na tua vida, e a Ruth é a estratégia do céu para que você continue, para que os planos de Deus eles sejam realizados na sua vida, porque Deus tem mais. Então, para de se chamar de Mara. Para de chamar o que você quer aí, na verdade, a sua situação, né? Até coloquei aqui o nome da, da pregação de hoje. Deixa eu ver se eu acho. E o nome da pregação de hoje é A perda não define o seu valor como filho. A perda não define o teu valor como filha. Você pode ter perdido tudo, mas você não perdeu a posição de filha em Jesus. Você não perdeu a posição de filha em Deus. Tudo, a vida pode ter sido mal com você, você pode ter passado um bom bocado ou um mau bocado. Tudo isso realmente pode ter acontecido ou vai acontecer, porque no mundo tereis aflições, como eu falei. Mas ainda assim, a gente não perde nosso título perante Deus. Então, o dia de hoje, gente, é para a gente avaliar. Onde está o meu pódio, né? Onde está o pódio do meu coração? Quem eu coloquei ali? Foi o sofrimento? Além disso, para de se chamar da sua situação. Você não é Mara, você é Noemi.
Você não é o seu sofrimento, você é quem Deus diz que você é. E toma cuidado com as pessoas que entram na sua vida para você não endeusá-las muito e colocar num pódio que pode te levar a um sofrimento como esse de Noemi. Então, gente, terminando o nosso devocional, hoje passou um pouquinho mais, né? Passou um pouquinho mais, mas eu creio que o Senhor, ele falou aquilo que ele precisava falar. Ele despejou hoje, derramou aquilo que ele precisava derramar e que vocês tenham saído aqui com a porção que era esperado, porque antes de ser esposa, Deus me fez filha de novo, para eu aprender o que que era ser filha, e que a gente não precisa perder para entender o que que é ser filha. Quanto mais eu estiver posicionada na posição de filha, quanto mais a minha identidade de filha estiver bem clara para mim, mais eu vou conseguir passar com facilidade, com mais tranquilidade por essas tempestades. Então eu vou. Fabi, quer falar alguma coisa antes de eu orar aqui? Não, amiga, pode seguir. Está muito até agora, em dúvida. Deixa eu ver o que a Gleice está falando. Eu estava em luto até agora, estava em dúvida em deixar um relacionamento tóxico que só sirva para fazer as coisas de casa. Estava sendo Mara, estava endeusando meu esposo e não vi me valorizar. E agora o sinal que eu estava esperando para ir embora desse relacionamento e voltar para os caminhos de Deus. E aí lembrar assim, inglês, que quando a gente restabelece a nossa prioridade no Senhor e a gente Gleice, assim, ó, restabelece o trono de Deus na sua vida. Volta a ser filha e todo o resto vai ser resolvido. Talvez esse relacionamento não seja para a tua vida, talvez esse relacionamento não seja para essa estação. A gente não sabe o que Deus quer para isso, o que Deus quer para você em relação à tua vida amorosa, mas eu sei o que Deus quer, porque é o que a palavra dele diz, que é te amar, que é te dar uma vida em vitória nele, independente dos altos e baixos, mas uma vida em vitória nele. Porque, gente, de verdade, no final, o que que vale mesmo? Por que que a gente está fazendo esse devocional? Por que que a gente está aqui? Porque no final, o que vale é a nossa salvação. Só que essas coisas que nos acontecem na vida, esses lutos, essas perdas, essas dificuldades, elas podem nos distrair a ponto da gente tirar o peso do que é estar com Jesus. A gente pode se distrair. Falei semana passada pro Patrick, né? Falei assim para ele: tudo aquilo que não me leva para Jesus me distrai. Então que, Gleice, você e todas nós, eu falo para mim também. Isso, nós somos filhas. Que no dia de hoje a gente só se preocupe nisso. Não pense em muitos alvos, não. Não busque muitos alvos, só busque ser filha. E eu tenho uma frase aqui na minha parede que eu vou postar nos meus stories, que é assim, ó, que é para eu me lembrar. Amar a Deus é a cura da minha alma. Quanto mais eu estou próxima de Deus, quanto mais eu me exponho à palavra do Senhor, quanto mais eu estiver ali conectada a Ele, mais cura eu trago para minha alma. Como neuromentora, como terapeuta comportamental, eu agradeço todo o conhecimento que o ser humano foi ajustando ali, que Deus permitiu a gente ter. Mas eu te digo que curas reais só vêm da aproximação e da intimidade com Deus. E às vezes tem pessoas que vêm aqui para minha sessão para eu falar, olha, viu? Isso que você está passando, ame a Deus, busque a Deus, se relacione com Ele. Ah, mas eu tô te pagando. Ninguém nunca falou, mas enfim, eu tô te pagando, você, tá bom. Mas amar a Deus é a cura da minha alma. Então, qualquer adversidade, qualquer problema que a gente estiver passando hoje, se exponha mais a Jesus e a tua alma será curada. Em nome de Jesus. Quer falar, Patrick? Levantou a mão? Sim, Ah, pois não. um exemplo muito bom, Dre, em relação a isso, né? Em relação à cura, é que, por exemplo, algumas pessoas sofrem com uma dívida. Então, digamos que eu emprestei ou disponibilizei uma dívida para alguém e essa pessoa me deve. E essa pessoa está seguindo por um lado de mau caráter. Se eu estou alinhado com Deus e essa pessoa realmente não quer me pagar, eu não vou seguir uma linha de ódio. Eu vou seguir uma linha de perdoar e entender que tá tudo bem ela não me pagar, que Deus vai prosperar a minha vida, independente se ela vai me pagar ou não.
Amém. Quando a pessoa não está alinhada com Deus, ela fica no ódio. É, Então, ela fica no ódio de que aquela pessoa não vai pagar, e ela fica pensando que aquela pessoa é mau caráter, e ela fica focada no problema. meu E aí, Deus. se você olha para Deus e se alinha com Deus, você pode até perdoar e deixar o seu coração limpo. Então, o mau caráter da outra pessoa é sobre ela. Só que se você É, não está alinhado com Deus, você começa a sofrer junto com ela. Esse é um belo exemplo. meu É um belo Deus. exemplo. E isso pode ser levado em consideração em vários outros aspectos da vida. É verdade. É verdade. E é aquilo, né? Como você faz uma coisa, você faz todas as outras coisas. E você falando isso é verdade. Porque às vezes o que toma o nosso coração, como o Patrick falou, que está no pódio, no primeiro lugar do nosso coração, é a dívida da pessoa. Né? A E aí pessoa você que está fica te no devendo. ódio. E você fica no ódio. Você fica no ódio. Gente, e não é fácil. Não é Não. fácil, mas é necessário. O perdão, ele não é um convite, o perdão é uma ordenância. Quando eu aprendi isso, mudou a minha chave. Perdão não é convite do Senhor, ah, perdoe para você. Não, perdão não é convite, perdão é ordenância. Eu achava que eu tinha Deus desde o Ah, claro, Dani. Deus está cuidando de você. Glória a Deus. E quem quiser abrir a câmera para falar, fica à vontade, tá bom, gente? Normalmente a gente fala mais aqui, entrega a palavra, mas vocês sabem que como a gente chama é uma família, realmente, nós somos um corpo de Cristo. Então, se vocês quiserem falar, vocês sabem que vocês têm espaço para isso, tá bom? Mas, Patrick, obrigada pelo que você colocou. É um ponto muito importante. Isso aqui é um crescimento, e eu vou falar para vocês, gente, que muitas vezes eu passei pelo que o Patrick falou, muitas vezes. E aí eu fui entender que aquela situação estava sujando meu coração. Porque tá no pódio. Aquilo, só para a gente finalizar aquilo, uma coisa aqui para vocês. Aquilo que te toma muito tempo em pensamentos está muito provavelmente no pódio do teu coração. Se eu estou pensando muito nisso, se eu estou ruminando, se eu estou murmurando demais a respeito de uma certa coisa, é porque talvez isso esteja no pódio do meu coração. E aí, como que eu trato isso, Andresa? Eu coloco Deus no pódio do meu coração e as outras coisas serão acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando Deus diz não tenhamos, não tenhais ansiedade, o que ele está te dizendo é se você tem ansiedade, o controle não está na minha mão. É muito fácil entender. A ansiedade veio, te descontrolou, te abalou, você não está deixando Deus tocar. E, gente, isso eu digo que é treinamento. Perdi ali, né? O controle. Volta, coloca nas mãos do Senhor. E aí, aos pouquinhos, as coisas vão ficando mais e mais fáceis. Até que Ele venha. Em nome de Jesus. Bom, gente, eu vou terminar aqui porque eu já passei. Gleice, eu coloco a gravação lá no grupo, pode ser? Fica mais fácil? E aí a gente escuta também. E depois eu quero escutar isso aqui também. Bom, gente, é uma felicidade estar aqui. É mais felicidade ainda saber que o Espírito Santo pode contar com a gente, pode contar com vocês aqui, porque independente de vocês não estarem falando, vocês estão participando do corpo de Cristo. Isso aqui já é uma ida ao culto. Isso aqui já é cultuar o nosso Senhor Jesus. Então você começou a quarta-feira, o dia de hoje, falando: Deus, o Senhor está no pódio da minha vida, porque eu acordei cedo e eu vim aqui para te louvar, eu vim aqui para te escutar. E que realmente, gente, assim, nada é por acaso, eu não tenho nem que falar, ai, que Deus vai fazer. Deus já fez, já fez. E eu vou terminar aqui orando para os nossos. Para as nossas intenções, quem quiser colocar as intenções no chat, fica à vontade, senão lá no grupo a gente sempre coloca e no final da quarta-feira todos nós estamos orando um pelos outros, tá? Acreditem nas orações um dos outros. Então coloque lá no grupo também. Então vamos lá orar? Alguém quer orar para finalizar, gente? Não? Tá bom, então. Show. Então eu vou orar aqui, tá? Então vamos lá. Senhor Jesus, tu és maravilhoso, meu Pai. Amar a Deus é a cura da minha alma, Senhor, e nós estamos aqui hoje para te amar. Senhor, receba
a nossa vida, receba o dia de hoje, receba o nosso sim para esses sonhos de fé como uma adoração, Senhor. Que isso te agrade. Na verdade, eu sei que isso te agradou, Senhor, e que a gente possa cada vez mais estar mais próximo de Ti, escutar e entender a Tua palavra, Senhor. Então, coloca nas nossas vidas, Ruth, que sejam levantadas pessoas estratégicas para nos colocar no caminho que o Senhor tem para nós, Senhor Jesus. Nos perdoe por todas as vezes que a gente nos achou, que a gente nos colocou, Pai, como Mara. Pai, perdoa todas as vezes também que eu me coloquei, que eu me distanciei das pessoas, Senhor Jesus, por acreditar que eu não tinha mais valor. E que no dia de hoje, Senhor, que o Senhor venha restabelecer o nosso valor de filho, de filha, Pai. Em nome de Jesus, eu te apresento todos nós que estamos aqui, todos que estamos no grupo, Pai, e todas as pessoas que vão compor esses sonhos de fé. E que, Pai, a gente nunca se esqueça que isso aqui é um projeto do céu, não é nosso. É um projeto do céu. E enquanto o Senhor quiser nos usar, Senhor, nós queremos ser usadas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada, gente. Deus é bom. Obrigada, Espírito Santo. E até quarta-feira que vem.